Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa é uma segunda parte do primeiro vídeo que eu gravei, né, da leitura bíblica. Eu acabei gravando, né, um vídeo anterior, que tem a leitura de segunda e de terça, a porta bateu. Agora eu estou gravando o de quarta e o de quinta. Eu vou procurar fazer isso todos os dias para poder facilitar a nossa compreensão. E o texto, né, a leitura diária de quarta-feira é Esdra, capítulo 1. Esdra não, é isso mesmo, Esdra capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, né? Esse livro de Esdras, né, diz assim, no 1 ao 3: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui a gente vai ver, após passar o período de 70 anos, né, de cativeiro babilônico, o qual Jeremias tinha havido profetizado, em Jeremias 25:11, capítulo 29, do 10 ao 14, que foi a leitura bíblica de terça-feira. A gente vê agora aqui, né, essa profecia se cumprindo. Ciro, agora rei da Pérsia, né, faz cumprir essa palavra do Senhor, e é o próprio Senhor que vai despertar esse espírito em Ciro, né, o Ciro, que é o fato de servo, não é que ele servia ao Senhor, tinha Cristo como Senhor de sua vida, mas servo para servir de um propósito para Cristo. E qual era esse propósito? Era libertar o povo agora do cativeiro. E ele vai libertar o povo, e ele diz, né, que o Senhor tinha encarregado ele de edificar a casa em Jerusalém, que é em Judá. E assim, né, ele vai cumprir com essa palavra. Jeremias já tinha predito, né, esses 70 anos de cativeiro. E agora o Senhor Deus vai executar, né, esse plano de redenção no decurso da história através de Ciro. E aí nós vamos ver que o despertar o espírito de Ciro para ser benevolente com os que foram vencidos, né, com os vencidos exilados, aqueles que venceram, aqueles que passaram por todo esse processo de 70 anos ali no cativeiro, mas mesmo assim eles continuaram servindo ao Senhor, permaneceram na sua fé, né? Então a gente vai ver que Provérbio 21:1 diz assim, ó, Provérbio declara que o coração do rei é como ribeiros de água na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclinar, a fim de garantir a marcha contínua da redenção, o desfecho da história. Nós vamos ver que a mão do Senhor aqui está sobre o povo, e o Senhor está usando Ciro agora para fazer cumprir esse decreto, para que o povo volte a habitar em Jerusalém, reconstruir a cidade e reedificar o seu templo. Quinta-feira, né, que é a leitura de hoje, tá em 1 Timóteo, o capítulo 2, versículos de 1 ao 4, e são instruções para os cristãos, né, de uma forma geral, se relacionarem com os governos terrenos, né? 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim, ó, Paulo escrevendo a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações aqui são súplicas, né, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, sem exceção, né? O Senhor nos manda que nós façamos súplicas, façamos orações por todos os homens. E aí no versículo 2 ele diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O Senhor está falando e nos orientando como servos de Cristo, orarmos, intercedermos, suplicarmos por todos os líderes, por todos os governantes, porque enquanto a igreja está orando, o céu está em ação. Enquanto a igreja está orando, o Senhor está propondo uma vida sossegada para aqueles que o servem, está propondo uma vida quieta para aqueles que o servem, para aqueles que estão buscando o Senhor na sua soberania. Ele está atuando. Prova-se isso na vida dos judeus. Aqueles que estavam buscando, quando um dos governantes, né, que não foi aqui Assuero, mas foi constituído a ministro, que se levantou contra o povo judeu se colocou de joelho em jejum e oração, né, como fez a rainha Esther também.
Enquanto eles estavam orando, os céus estavam em ação. O Senhor estava trabalhando, né? E eles estavam orando para quê? Para que ela pudesse, conseguisse, entrasse na sala do trono, falar com o rei sem ser convidada e não ser morta. Porque só podia entrar ali quem fosse chamado. Ela não tinha sido chamada. E a oração moveu o coração do rei. Porque quando ela entra, né, ela não é sentenciada à morte. Mas o rei para e a escute e atende, né, o pedido dela. Então, isso aqui é a resposta das orações. E o 3 diz assim, ó, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o propósito do Senhor. O Senhor quer que todos sejam alcançados pela graça, que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos os homens, né, encontrem o Senhor primeiro como o Senhor de sua vida e depois como Salvador. Por que eu sempre falo isso? Porque para eu ter como Salvador é necessário ter como Senhor. Eu tendo Ele como Senhor, eu vou saber servi-lo. E a partir do momento que eu servo, que eu vou servi-lo, eu vou estar obedecendo cada princípio que ele determina na minha vida. E depois que eu tenho como Senhor, assim eu posso ter como Salvador na minha vida. Porque às vezes eu quero como Salvador, mas não quero ser como Senhor. Eu não obedeço. Eu não obedeço a sua voz, eu não obedeço os seus mandamentos. Eu tenho dificuldade de aceitar. E em vez de aceitar o que a palavra me ensina, como ela me ensina a me portar, eu quero, né, que o meu viver, né, continue de maneira insana, quer que os pecados, né, permaneçam ainda em mim, porque essa questão de renúncia, né, para muitos tem essa dificuldade de renunciar, então o pecado vai prevalecer e aí eu não sou alcançado. E o Senhor não quer isso, né? O Senhor quer que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados, que nós renunciemos, que nós possamos servi-lo e deixar ele guiar as nossas vidas, né? Assim como ele guiou a vida de Esther dentro daquele palácio, assim como ele aguardou dentro daquele palácio, e assim como através dela, né, o Senhor salvou todo aquele povo judeu e fez ser aquele decreto, né? Ele não foi revogado, porque ele não tinha como revogar, mas o Senhor usou, né, e fez com que aqueles homens agissem com sabedoria, de forma com que aqueles judeus viessem vencer. E venceram, né? E então nós vamos aprender bastante, né, com todo esse livro de Esther. E que, não somente ele, mas toda a Bíblia tem muito a oferecer, que você possa meditar em cada um desses versículos, em cada uma dessas passagens, para que a gente possa, né, crescer, porque este é o propósito do Senhor, né, que nós cresçamos e que outras pessoas venham ser salvas e alcançadas, né, pela palavra do Senhor, porque essa palavra ela transforma, essa palavra ela salva, e o Senhor quer que nós, né, ganhamos, né, vidas, almas para Cristo, e que essas vidas venham servi-lo e fazer a perfeita vontade de Deus, né, em todos os tempos, e que possam, né, todos ter encontro com o Senhor, né? E espero que você aproveite, né, esse conteúdo, que seja de valia para todos aqueles que vão estar ouvindo, e que o Senhor possa os abençoar em nome de Jesus.